professora de História. E agora no explicador virtual a gente vai ver sobre a expansão nazista, né? Os governos totalitários cresceram, né? Se solidificaram e agora a gente vai ver como que eles foram se expandindo. Expansão nazista. Quando a gente pensa em governo totalitário, a gente sempre está falando sim do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Mas eu vou focar com vocês na expansão nazista, porque foi o governo nazista na Alemanha quem mais teve, né, essa questão do expansionismo e o que fez mais problemas a nível mundial, o que vai propiciar lá a Segunda Guerra. Mas esse é assunto para outra videoaula. Durante a década de 30, o partido nazista ganhou mais adeptos na sociedade alemã, abalada pela crise econômica iniciada em 29. Ao assumir o governo, os nazistas implantaram um clima de terror contra grupos taxados de inimigos e iniciaram sua política expansionista. Aqui eu trouxe só para a gente sempre relembrar que o nazismo ele ganha força, ele consegue adeptos se firmar no poder pela crise que estava instalada na Alemanha, né? Principalmente depois da crise de 29, mas que já estava sendo implantada desde o final da Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes. Então eles ganham poder se apoiando contra inimigos. Por quê? O grande medo de quem tinha dinheiro era que o movimento comunista ganhasse força, porque se a economia não está boa, você precisa fazer uma mudança. E qual a mudança que se mostrava mais imediata? O comunismo, porque tinha uma experiência bem sucedida na Rússia. Então o fascismo, o nazismo, eles crescem como uma solução anticomunista, uma mudança na economia, mas não uma mudança que fosse levar ao comunismo. Então eu botei aqui os dois símbolos, né, principais do governo nazista. Você pensa primeiro aqui o pássaro, a águia, né? Ele tá voando de cima, ele é imponente, tá vendo a sociedade, tá vendo tudo com olhos, por uma visão maior, né? Quando você pensa no bem maior da nação, você está pensando como se fosse mesmo essa águia que de cima tá vendo e tá guiando. E ainda tá levando o quê? Essa suástica, que é o símbolo do governo nazista. Os governos nazistas são muito apegados a símbolos, a simbologia, né, do seu governo como forte. E desse momento de expansionismo do nazismo, a expansão desses símbolos foi muito forte. Por isso que eu botei aqui para vocês sempre lembrarem de como a propaganda e de como esses símbolos eram usados para legitimar e para ajudar nessa causa da expansão nazista. O partido nazista, gente, algumas coisas. Primeiro, organizado em moldes militares. Lembrando sempre que o militarismo é uma característica muito forte desses governos. Eles procuram reprimir com violência os grupos que consideravam perigosos ao seu projeto político e a pureza da raça ariana. Então pensa o seguinte, eu quero expandir, tenho dois inimigos. Inimigos internos e inimigos externos. Essa primeira parte aqui, a gente está pensando na eliminação dos inimigos internos. Quem são esses inimigos? Existe a raça ariana. Raça ariana vista como superior, como aquela que, por ser superior, pode mandar e decidir sobre a vida dos inferiores. Quem eram principalmente os inferiores? Judeus, né? Por isso, antissemitismo. Judeu visto como inferior e era o principal inimigo interno, assim como desavenças políticas também. Mas eram só os judeus? Não. Falei para vocês que eles cresceram apoiados no anticomunismo. Então também tem essa questão de sufocar o comunismo dentro da Alemanha. Quem eram perigosos a esse ideal de raça ariana? Judeus, comunistas, homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência. Você vai levar uma pessoa com deficiência? Se você está pensando na raça ariana como uma raça superior, qualquer pessoa que desviasse um pouco do modelo padrão de alemão
era visto como não desejável essa sociedade, pode ser eliminado, é um inimigo interno. Então você pensa o seguinte, homossexuais era visto como um desvio. Se é um desvio a essa raça ariana pura, não quero. Os comunistas, é o que eu falei, o partido nazista cresceu apoiado nessa ideia de anticomunismo. Os ciganos e pessoas com deficiência, a mesma coisa. Você está fugindo. Se você pega um padrão e diz que aquele padrão é o melhor, que aquele padrão pode mandar, todo mundo que está fora do padrão não interessa para você. E aí, se não interessa, o que faz? Espancamentos, assassinatos, depredações e campos de concentração. Aí a gente está chegando na parte que fica mais famosa sobre o governo nazista, que era o quê? A eliminação desses inimigos internos. E como é que é eliminado? A gente vai ver agora a diferença do campo de trabalho escravo para os campos de extermínio. São esses dois tipos que ficaram conhecidos como utilizados pelo governo nazista para eliminar seus inimigos internos. O primeiro tipo é o campo de trabalho escravo. Como o próprio nome já diz, nele acontecia o quê? Um trabalho forçado. Esse trabalho forçado, junto com ele, era alimentação insuficiente, violência, tortura. Essas condições de trabalho são condições subhumanas, né? Quando você vê subhumanas, o quê? Abaixo da necessária humana pelos humanos, né? Pelo ser humano. Então, muitos prisioneiros acabam morrendo em decorrência, ou seja, por causa dessas condições. Entenda que eles não vão para lá para morrer, não diretamente. Eles vão para lá para trabalhar. Só que o trabalho numa condição que muitas vezes leva à morte. Mas inicialmente o objetivo primeiro era você ter uma mão de obra barata para fazer com que a economia se reerguesse. Só que como era visto como pessoas, né, que estavam abaixo do ideal de raça ariana, a forma como eles eram tratados era uma forma que muitas vezes levava mesmo à morte. Já os campos de extermínio, eles já foram planejados para a eliminação dos males indesejados à sociedade alemã. Quem são esses males? Os comunistas, os judeus, os ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, relatos de negros também nesses campos. Eles foram vistos como máquinas de morte, né? As pessoas iam para lá com um único objetivo, que botavam eles lá: morte. Era para matar mesmo. O primeiro campo de concentração foi na cidade alemã de Dachau, em março de 1933. Então, nessa cidade alemã que começou essa política de extermínio. Vamos acabar com aquele mal que tem dentro da sociedade alemã. Aqui, gente, esse é o campo que é mais famoso, Auschwitz. Você vai ver ele sendo muito retratado nos filmes, ele é muito pensado na bibliografia sobre o nazismo. Ele é o maior e mais famoso campo de concentração, localizado na Polônia. Lá tem uma estrutura chamada de Birkenau, que foi construída em 1941. O que são isso? 4 câmaras de gás. Mas como assim câmara de gás? Pensa num depósito, né, uma câmara mesmo, que você botava um monte de judeu, um monte de preso, né, de prisioneiro ali dentro e ligava o gás e deixava eles lá dentro até eles ficarem sufocados e morrerem. Era a única forma de matar? Não! Mas ficou como símbolo desse morticídio as câmaras de gás. Milhares de judeus foram mortos dentro dessas câmaras de gás. Porque lá aconteceu assassinato em massa de prisioneiros. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, em sua maioria judeus. Para você, se você tiver curiosidade sobre isso, tem uma série de filmes e livros que contam um pouquinho sobre essa vida dentro de campo de concentração, né? O mais famoso é o Diário de Anne Frank, que é um diário escrito por uma menina judia
que ficou durante um tempo no esconderijo para não ser pega, mas no final a família dela toda é levada para os campos de concentração. Ela morre no campo de concentração, só que anos depois o pai, que conseguiu se salvar, tem acesso a esse diário e publica. Então ela vai contando um pouco. Um outro também que é interessante, se você tiver mais interesse sobre o assunto, é o Menino do Pijama Listrado, né? Que vai falando sobre como que é esse cotidiano dentro dos campos de concentração. Tem tanto livro como filme. Então, se você tiver acesso, tiver interesse, é muito bom para você entender. Porque às vezes a gente vendo no cinema, é mais fácil para a gente entender como é que aconteceu. Então é um filme que é super fácil de ser visto, é um filme com uma linguagem boa e que te ajuda a entender um pouquinho. Então fica como dica para vocês. Foi implantada a solução final, que é o quê? Extermínio de todos os judeus. Esse campo de concentração de Auschwitz, ele foi visto como o principal máquina mortífera. Essa estrutura da câmara de gás era uma estrutura pensada como a solução final para o problema dos judeus. Qual era a solução final? Matar. Então eles iam aproximadamente, calcula-se. Gente, quando vocês verem alguns números assim de morte, é um cálculo, tá? Você nunca pode afirmar com total certeza, não, foi 1,5 milhão. Não, é um cálculo aproximado. Você pensa, por quê? Porque os registros muitos registros se perdem, queimam, são escondidos. Igual o número de mortos da guerra. A gente tem uma noção, mas pode ser que seja um pouquinho mais, pode ser que seja um pouquinho menos. Aqui, algumas imagens. Eu sei que essas imagens são até fortes, né? Só que para entender o que foi campo de concentração, é bom você ver, olha só, olha essas imagens. Você vê que realmente é um ideal de raça ariana que pensa que quem não é uma classe muito inferior. E ser uma classe muito inferior pode ficar em qualquer condições. Olha isso daqui, como se fossem as camas. Você pensa como o quê? Pessoa magra, desnutrida. Isso daqui é como se fossem os leitos mesmo de dormir. Não está sendo tratado como ser humano. Você não está tratando como indivíduo, não. Você está tratando como uma pessoa inferior, como alguém que não merece os mesmos direitos que você. Aqui é da ala masculina, né? Aqui já é da ala feminina. Pensem que crianças, mulheres, envolveu todo mundo. Homens, crianças e mulheres sendo tratados nessas condições. E essa imagem que poderia ser a mais forte, você está vendo o quê? Isso daqui é como se fosse uma pilha de corpos humanos mortos, né? As pessoas empilhadas como se fossem nada, como você empilha o lixo, você vai... Como é que você quer se livrar do lixo? O que você faz? Junta em cima, pá, taca fogo. A câmara de gás era quase isso. Você pega um monte de pessoas consideradas inferiores e você mata, sem nenhum cuidado. Não serve. Eu tenho ideal de raça ariana, minha raça é muito superior às outras, então eu posso me livrar. É como se essas pessoas aqui não fossem pessoas, fossem obstáculo, fosse uma coisa a ser combatida. E por isso eu posso deixar em qualquer situação. Gente, sempre que você pensar sobre nazismo, sobre essa expansão nazista, é importante pensar nesse sentido dos campos de concentração, tá? Foram esses campos de concentração e essas condições que tiveram na Alemanha que durante a Segunda Guerra foi também combatido e como continuava isso durante a Segunda Guerra e que hoje, quando a gente estuda sobre o nazismo, essa é a imagem mais forte, a imagem da eliminação dos inimigos, a eliminação através de você diminuir eles na sua questão humana, tá? A gente vai ficando por aqui. Na próxima videoaula a gente continua a ver essa expansão nazista. Tchau!